estimula a igreja toda a no espírito andar. Profetiza-se a palavra, o evangelho propagar. O evangelho propagar. Segue a igreja marchar no mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. Pode. Segue a igreja marchar o mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. Então invoca a Senhor Jesus, amém. A Senhor Jesus, amém. A Senhor Jesus, amém. Aleluia! Amém, 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 amém! Ô Jones, amém, Jones? Amém. Amém, amém! Amém, amém. Jesus é o Senhor! Irmãos, que maravilha essa manhã, aqui em Cesareia de Filipe, a live do PAC em Cesareia de Filipe, sendo transmitido para toda a terra. Estamos alegres, né, Jones? Amém. Muito felizes. Muito feliz. Ó Senhor Jesus, hoje vamos ter bastante experiência para falar para os irmãos, e o Senhor tem falado fortemente conosco nesses dias. O Senhor quer continuar falando. Vamos dar liberdade para o Espírito. Dá boas-vindas, irmão Pedro, irmão Ami, e a todos os cooperadores que estão aqui juntos, em toda a terra. Isso aqui é algo internacional. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Estamos vivendo aquilo que Paulo falou em Filipenses. Isso. Completai a minha Alegria. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Estamos nessa esfera de muita revelação, Amém. de muita alegria Aleluia. e muita proatividade Senhor Jesus. em praticar a palavra profética. Amém. Estamos desfrutando muito dessa porção do grito de guerra. Sim. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age. Eu vou acrescentar aqui, ó. Assim a igreja trabalha. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Essa é uma live do PAC. Quando nós falamos do PAC, nós estamos falando de comportores. Amém. E falando de comportores, Amém. nós também estamos falando do CEAP. Amém. Aleluia. Sim. Temos visto nessa comunhão aqui em Cesareia a importância do CEAP Amém. e também das equipes de comportores. Amém. Aleluia. Amém. Nosso espírito está queimando a levantar muitos, milhares Amém. de CEAPistas Amém. em toda a terra Sim. para produzir equipes de comportores Comportores. para percorrer toda a terra habitada. Amém. Ó Senhor Jesus, queremos agora chamar alguns testemunhos Sim. do que o Espírito está fazendo em toda a terra. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Quem vai começar? Vamos lá. Amém. Vamos dar um giro pela África. Amém. Aleluia! Jesus. Ó Senhor Jesus! Amém, irmãos? Graças ao Senhor. O Senhor está avançando muito na África. Quero dar uns testemunhos da África do Sul, né, com as equipes de comportagem, com o CEAP ali. Louvado seja o Senhor! O Senhor está levantando mais e mais pessoas locais por meio da comportagem. Essa semana, né, teve vários contatos da comportagem que foram ganhos, né, e uma família que mora em Pretória decidiu, né, ele faz muito tempo já que a gente contatou na comportagem, tem mantido contato, e finalmente eles puderam nos visitar ali no CEAP. Foram lá, almoçaram com a gente, participaram da reunião. Ó Senhor Jesus! Eles ficaram maravilhados, irmãos. E são missionários também que abriram a casa, querem receber a nossa equipe lá em Pretória. Então agora já temos uma casa aberta para a equipe de comportores em Pretória. Ó Senhor Jesus! E também, né, uma equipe de comportores, durante o dia fazendo comportagem, à noite foi participar do GFCM, né, na reunião na casa da irmã Tereza, e lá
já participam, muitos adolescentes que foram ganhos no Vem Ver, já estão na casa de adolescentes, e 2 desses adolescentes estão de férias e eles falaram, não, a gente quer ir para o SEAP junto com vocês. Então voltaram conosco, né, ali para casa, estão participando do SEAP, e no dia seguinte já saíram para fazer visita, amém? É o TCI em ação, as tropas, os capitães, os intendentes foram visitar a casa de uma irmã lá em Soweto. Essa irmã, né, a filha dela foi contatada lá na Dinamarca por meio do Expolivro. Né? No ano passado, o Expolivro estava lá, contatou a filha, ela ficou maravilhada, nos passou o contato da mãe que mora em Soweto e fomos lá, visitamos ela. E ela também ficou muito encorajada na visita e decidiu ir para o SEAP. Ó Senhor Jesus! Enquanto ela estava fazendo a mala, aí para nossa surpresa, essa mãe, né, chega e fala assim, olha, tem uma amiga minha que veio me visitar de Moçambique também. Eu falei para onde estou indo, então ela está indo junto com a gente. Então ela foi para o SEAP também. Hoje as duas já estão na casa de adolescentes. Temos muitos adolescentes novos. Esse fim de semana, agora, né? Então um abraço para quem está assistindo aí. Né? Vários adolescentes novos. Tem 2 filhos, né? De pais que foram contatados na comportagem essa semana. Já estão na casa de adolescentes. Né? Outros adolescentes ganhos no Vem Ver, trouxeram amigas, que aí a amiga trouxe outra amiga. Graças ao Senhor, irmãos. O Senhor está avançando por meio do TCI, por meio da equipe de comportagem, por meio do SEAP, por meio do Vem Ver. É isso que a gente tem desfrutado, né, irmãos? Nós precisamos estar em fase. Quando nós obedecemos a palavra imediatamente, não precisamos fazer muito esforço para manter o balanço em movimento. Se você empurra na hora certa, o Senhor faz toda a obra. Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia! Empurrar na hora certa, o Espírito faz a obra. Irmãos, que esfera maravilhosa nós estamos vivendo aqui. Esfera de muita unidade, de muito amor, sendo um com a palavra. Senhor Jesus. Desculpa. Vim da Europa, Portugal. Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos agora com o encargo de levantar mais seapistas. Mais seapistas significa mais comportores. E, irmão Pedro, nessa viagem para a Europa, desde a primeira comunhão, o encargo ardendo no coração de Deus, falando sobre a necessidade do SEAP. O foco agora é levantar mais seapistas. Porque, irmãos, a necessidade é muito grande. Precisa de equipes de comportores em toda a terra. Então, agora nós contamos com a ajuda de todos os irmãos, todos engajados em levantar seapista. Senhor Jesus. E agora nós vamos ter novas vans para o SEAP na Europa. E logo que sair a van, já vão ir para o leste europeu. Levantar mais seapistas. Senhor Jesus. Quero compartilhar uma experiência prática do testemunho de uma comportora, seapista, lá na Europa. Ela faltava 10 minutos assim já para ela voltar para casa. E ela falou assim, irmão, eu quero me dar mais esses 10 minutos para eu ficar aqui. Quero ter uma experiência com o Senhor ainda mais forte hoje. E aí ela começou a imergir na palavra, olhou do lado e tinha um chinês sentado na mesa, no shopping. E ela abordou, posso orar por você? Fez imersão. Aí ele falou para ela assim, por que você está fazendo isso aqui? Por que eu? E ela falou, olha, eu sou missionária e nós fazemos isso por amor. E esse é o nosso projeto. Livros que transformam vidas. Eu quero encorajar você a levar. Aí ele olhou assim, perguntou quanto que essa quantidade. Vou no banheiro e já venho. Quando ele voltou, ele falou assim, olha, quantos livros você tem? Eu tenho 9 kits. Ele falou, eu vou levar todos os 9 kits. Aí, irmãos, no outro dia, ela pegou o contato. Isso porque o chinês mal falava português, era Google Tradutor, né? E aí, no outro dia, ele mandou uma mensagem. Oi, missionária, onde você está? Como está a missão hoje? Ah, tá bem, eu estou aqui no shopping tal. Como que tá aí? Ah, tá indo bem. Ele falou, creia que Deus vai abençoar você hoje. Deu meia hora, irmãos, esse chinês apareceu no shopping lá. E aí, ele falou assim... Aí ela não acreditou, né? Mandou uma mensagem para a equipe. Gente, chama Lee, né? O Lee tá aqui. Aí ele falou assim... Quantos livros você tem hoje aí? Tenho 12 kits. Ok, vou levar todos. Aí a seapista, né, falou assim, mas por que você está fazendo isso? Por que você quer levar todos? Ele falou assim, olha, essa experiência me salvou, porque eu estava buscando o sentido da vida. Eu venho todos os dias daquele shopping que você me abordou ontem, pensar no sentido da vida já não tinha mais sentido para mim, eu era ateu, mas aquela experiência me salvou.
Irmãos, a comportagem salva! Por isso nós temos que estar desesperados. Deus está desesperado em levantar mais ceapistas, mais comportores. Aí ela falou, mas o que você vai fazer com tanto livro? Eu vou distribuir em todo o meu prédio. Senhor Jesus, irmãos, temos que arder pela literatura e pela comportagem. Vamos levantar mais ceapistas. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estou servindo nos Estados Unidos. Estamos aqui em Cesareia de Filipe. Irmãos, realmente tem sido uma experiência maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Nós falamos muito para as pessoas na rua, né? Eu encorajo você a investir em algo que tem retorno, né? E eu creio que eu hoje investi em algo que tem retorno. A nossa vinda para cá, estarmos juntos, perto do apóstolo, perto da palavra profética. Realmente, irmãos, para as igrejas nos Estados Unidos, para nós que servimos no CEAP, é uma grande, grande bênção para nós. Nós estamos... foi muita coisa que foi falada, né? Mas uma das coisas que mais tem impactado o meu coração, desde o primeiro dia, ontem com o testemunho do Fabiano, hoje de manhã, no café da manhã, o Senhor está pedindo, né, está querendo mostrar para mim e para cada um de nós a importância de nós termos um coração sensível à palavra profética. Precisamos, de certa maneira, limpar mais o ouvido, né? Nós vemos como que as coisas estão acontecendo em toda a terra, quando a pessoa ouve a palavra com diligência, quando a pessoa não filtra, quando a pessoa entende que o que está sendo falado não é um homem que está falando, mas é o próprio Espírito Santo que está falando para nós. Quando nós temos essa visão e essa revelação, irmãos, e a nossa atitude é proativa, a nossa atitude é diligente, as coisas acontecem. Então, ontem nós fomos muito ajudados aqui por testemunho dos irmãos, aqui nas casas adolescentes, no CEAP, nas equipes de comportores. Como, irmãos, a gente tem esse olfato, né? Essa sensibilidade de praticar rapidamente a palavra. Né? Uma palavra que o irmão falou de manhã, o irmão Pedro, não é burocraticamente. Nós precisamos praticar rapidamente. Às vezes a gente ainda falta aperfeiçoamento, mas, irmãos, é o coração correto. E o Senhor encontra o caminho em nós e as coisas acontecem. Ali nos Estados Unidos, irmãos, nós acompanhamos de perto todo o que está acontecendo ali, as mensagens. Infelizmente, dessa vez não deu para a gente estar aí presente, mas no ano que vem a gente vai estar aí, em nome de Jesus. Nós aproveitamos para ouvir cada testemunho. O irmão Pedro abriu o coração de que cada país precisa ser emancipado. Né? Nós precisamos gerar pessoas nativas. E nós, nos Estados Unidos, irmãos, o Senhor nos deu um caminho. A Casa Adolescentes e também foi dado para nós Porto Rico. E nós cremos nessa palavra. Estamos saindo para a rua, né, perguntando não só para a pessoa ficar com os livros, mas também você tem cara de missionário. Você gostaria de ser missionário? Você gostaria de entregar sua vida para o Senhor? Irmãos, e essa semana nós já tivemos 2 experiências. 2 americanos estão no CEAP. Um que nasceu no Texas e outra irmã de 23 anos, chama Kay. Ela nasceu na Flórida e está atualmente ali no CEAP, na Flórida. Ó Senhor Jesus, sendo aperfeiçoada, já teve experiência na comportagem, imersão, transcrição. Irmãos, como o irmão Pedro falou, né? Para mim, né, ficou muito mais claro, né? Essa questão de andar estoiqueu e andar peripateu e andar estoiqueu. Eu acho que nós já ouvimos isso há muito tempo. Mas, irmãos, graças ao Senhor, hoje, através da palavra profética, que uma candeia, o Senhor nos mostrou o caminho de como praticar isso. Nós temos a imersão na palavra, nós temos a transcrição, nós temos os gritos de guerra. Eu acho que o grito de guerra agora se tornou mais importante para nós. Né? Quão importante é isso, essa ferramenta que está mudando a vida das pessoas, que está consolidando a igreja e agora gerando isso, né, como resultado, um andar estoiqueu. Todos nós com o mesmo coração, o mesmo sentimento. Ó Senhor Jesus, ninguém buscando o benefício próprio, senão a edificação da igreja, irmãos. Nós estamos muito contentes por isso, que o Senhor possa continuar usando o nosso irmão, e nós ali nos Estados Unidos queremos ser fiel. Agora a direção é TCI. Nós precisamos usar os comportores. Então, para usar os comportores, precisamos levantar mais ceapistas.
Então nós estamos tendo esse sentimento de levantar mais ceapistas, mais nativos, para poder beneficiar as diferentes cidades, as diferentes regiões, junto com os irmãos. Ó Senhor Jesus, consolidando, grupo familiar dinâmico. Irmãos, muitas ferramentas o Senhor está nos dando. Graças ao Senhor, nós cremos que estamos vivendo os tempos finais. O Senhor vai voltar, irmãos. Nós cremos nessa palavra. Jesus é o Senhor. Aleluia! Nós cremos nessa palavra. Meu nome é Davi Maestre e, de fato, este é o tempo dos trabalhadores da última hora. Trabalhadores que não usam a sua própria capacidade para servir o Senhor, senão que dependem totalmente da palavra profética, porque essa palavra é que faz a obra. A gente aí em Colômbia e no Centro-América, estamos experimentando como essa palavra não para de fazer milagres. Essa palavra é eficaz sempre, nunca para. No CEAPES, agora estamos com 70 CEAPistas. Irmãos, na última imersão que tivemos com os líderes, vimos o sobrenatural como o Espírito. Agora, de verdade, estamos experimentando a unanimidade. Assim como estamos agora nesse lugar, maravilhoso, todos com um mesmo propósito, trazer o Senhor de volta. Dessa imersão de líderes, todos os irmãos saíram engajados para levantar-se à pista. Irmão, impressionante, nesse mês tem chegado mais de 20 ceapistas. Os irmãos estão ofertando para ceapistas e também estão enviando. Irmão, isso é maravilhoso. Na Centro-América, você está cumprindo o sono. Tem comportadores. A única maneira que a expansão do Senhor possa funcionar é pela comportagem. O Senhor está abrindo portas que a gente nem imaginava. A comportagem unida com o TCI, irmãos, a casa de adolescente é uma loucura. Todo sábado não se sabe o que vai acontecer. Em Panamá, na média, é 30 adolescentes em cada casa de adolescentes. Irmãos, muito novo, 5, 10, 8, 15 novos. No final de semana passada foram batizados 9 adolescentes. Que maravilha, irmãos! Cada dia eles estão já levantando-se com um hábito, uma constância de ter dependência da palavra. São adolescentes diferentes, jovens que têm uma mentalidade diferente. No começo a gente achava que não ia para nenhum lado. Adolescentes só brincando aí. Mas agora, depois de 4 meses, a casa adolescente, irmão, a mente deles é uma mente mais madura, uma mente mais de um homem de Deus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse é o caminho. Na Costa Rica está acontecendo também uma revolução, na República Dominicana. O Senhor está enchendo toda a terra pela comportagem. Irmãos, cada vez o Senhor está levantando mais comportores. Que coisa maravilhosa! Estamos trabalhando todos juntos, engajados. Jesus é o Senhor. Ô Senhor Jesus, amém? Eu sou o Marlon do Equador. Irmãos, às vezes é até difícil tentar explicar o que está acontecendo, porque essa obra não é nossa, essa é a obra do Espírito. Ô Senhor Jesus, e isso é o que nós temos inculcado no CEAPistas. Lá no CEAP, nós trabalhamos que nós devemos entender o desejo do Senhor por meio da palavra. Não é uma direção humana. A palavra ela é transmitida para todos nós. E se nós formos para a palavra com um coração puro, um coração humilde, o Senhor vai dar uma direção para nós. E é isso que produz a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós tivemos agora recentemente o CEAP de férias. Mais de 75 CEAPistas. Ó Senhor Jesus! E eles voltaram já para suas cidades, a maioria voltou. E eles estão ajudando as casas de adolescentes. E os irmãos têm comentado para nós que tudo mudou. Os jovens chegaram com muita força, com muito fogo, dependendo da palavra. E isso está trazendo muita renovação para as casas de adolescentes. Ó Senhor Jesus! E o Senhor também nos deu, graças ao Senhor, no último ano, um bom número de CEAPistas, que hoje são comportores. Graças ao Senhor, nós temos 2 equipes de comportores, estão atuando nas regiões. E agora, nessa semana, nós vamos levantar mais uma equipe de CEAPistas novos, né, que já tem um tempo no CEAP, estão prontos para atuar como comportores.
Irmãos, o Senhor tem nos dado muitas experiências, as equipes atuando, e nós temos uma equipe em Quito, que é a capital do Equador. E lá em Quito, o Senhor nos deu uma casa de comportores, numa boa localização, irmãos. Nem nos melhores tempos nós conseguiríamos uma casa naquela localização. E o Senhor nos deu, porque isso é para a sua obra. E nós tivemos uma experiência forte lá, né? Uma família foi contatada num dia na rua, né? Eu visitei eles na semana passada, e aí eles contaram como foi a experiência deles, né? O marido foi contatado na rua, aí ele foi abordado, ele recebeu a oração, e ele comentou que quando ele recebeu a oração, ele sentiu algo dentro dele muito diferente do que ele já tinha vivido. E ele não estava reunindo, apenas a esposa dele estava indo para um grupo cristão. Mas isso tocou no coração dele, a oração. Ele ficou com o kit, ele voltou para casa e logo ele foi contatado, porque nós levamos a igreja em Quito para ligar rapidamente para os contatos, né? E os irmãos pegaram esse encargo. E aí eles cuidaram dele, ligaram já no dia seguinte, convidando para a reunião de domingo. E aí ele contou que ele acordou no domingo e ele lembrou do convite. Aí ele levantou a esposa, né, e falou: só me acompanha, troca de roupa aí, me acompanha, vamos para um lugar. E a esposa falou: mas para onde nós estamos indo? Quando eles já estavam no ônibus, aí ele falou: nós estamos indo para uma igreja. Eles oraram por mim e tem algo especial que nós devemos conhecer lá. Irmãos, essa família eles têm 3 filhos. Irmãos, uma abordagem gerou 5 novas pessoas. Ó Senhor Jesus! Irmãos, de fato, a comportagem é uma ferramenta maravilhosa. E o trabalho dos comportores nas ruas, quando recebem a direção do Espírito, não tem quem pare. Ó Senhor Jesus! Amém! Ó Senhor Jesus, quando nós entendemos o desejo e o anelo de Deus pela palavra, nós começamos a ficar ativos. Nós não somos mais passivos. Teve uma experiência no norte, né? Sou da região 1, Samuel. E lá no norte tem uma experiência lá exatamente na fronteira de Pacaraima, onde tem somente 19.000 habitantes. De manhã saíram na comportagem. E na comportagem à tarde, junto com o Vem e Vê, eles conseguiram levar 10 convidados. Irmãos, e nós estamos falando de uma localidade de somente 3 famílias, que há muito tempo, com muito esforço, se tenta levar convidados, e é uma situação muito difícil. Por causa de ser fronteira, muitas pessoas vão, vêm, e o fluxo é de difícil permanência. Mas, por meio desse Vem e Vê, junto com os comportores, 10 convidados foram para a reunião. E nessa reunião, eles começaram a passar a ser cuidados. Então, nós vemos que o trabalho de mais de 10 anos, somente com os comportores, em meia hora, em 1 hora, ele deu resultado. E um pouco mais embaixo no Brasil, ainda a região 1 também, em Brasília, um dia nós entramos em um salão de evento. Estava bem bonito por fora, entramos, sentamos, não tinha ninguém ainda, aí começamos a fazer transcrição, imersão, esperando as pessoas. E de repente começaram a entrar governantes do estado do Goiás, prefeitos, né, de Tocantins também, do Mato Grosso, vereadores, e nós começamos a abordar as autoridades. Mas ninguém conseguia dar o valor de um kit. Todo mundo dava de 3 kits para cima. Irmãos, isso ali é o milagre da comportagem também. Você sentou, fez transcrição, imersão, e a palavra faz as coisas acontecer. Porque a palavra te deixa ativo para ele poder realizar a obra e o Espírito ter total liberdade. E em Rondônia também, teve exatamente em Cacoal uma experiência em que um comportor abordou um carro no semáforo e por causa do tempo do semáforo o carro teve que ir, a pessoa. Aí nem terminou, nem concluiu a abordagem. Um tempo depois, minutos depois, essa pessoa deu a volta na quadra, procurou o comportor na rua e quando achou ele falou: eu sou funcionário da Record, sou apresentador e eu gostaria de apresentar vocês. Irmãos, nós podemos ver isso como um acontecimento simples, mas na verdade é o Senhor mostrando para toda a terra, para todo o país, aquilo que a comportagem é capaz de fazer. Aleluia! Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Meu nome é Ismael, sou do CEAP Castanhal. Amém, amados. Realmente a palavra, né?
ela faz toda a diferença, né? Ontem a gente estava aqui na comunhão e foi compartilhado assim, né? Que as equipes de comportores ajudando as igrejas e emancipando para andar com suas próprias pernas. Então, irmãos, a gente teve essa experiência também lá na região 2, onde nós montamos uma força-tarefa com os comportores. Nós fomos para uma localidade, né? A gente passou uma semana lá, com a nossa intenção era levantar casas para a igreja cuidar, junto com o TCI, e também levantar candidatos para o CEAP, porque o CEAP cheio de CEAPistas gera também muitos comportores. E nós fomos, né, irmão, saímos para as ruas com esse sentimento. E nós íamos para a rua, abordávamos, né, as pessoas e convidávamos elas para a reunião que ia ter no sábado, né? Graças ao Senhor, foram muitos convidados, né? E frutos da comportagem. Uma das convidadas, né, que foi, ela chorou muito na hora que foi abordada, quando nós falamos assim: você quer ser uma missionária? Ela falou: meu Deus, como é que você sabe que eu tenho esse chamamento? Deus falou para nós. E sábado agora ele vai confirmar esse sentimento no teu coração. Aí ela foi sábado, quando chegou sábado a gente olhou ela lá sentada, aí fomos cumprimentar ela e ela falou assim: olha, eu não vou poder ficar até o final, porque 8 horas eu tenho um compromisso. Eu, tá bom, sem problema. Aí chegou 7 horas, 7h30 ela estava por lá, deu 10 para as 8, ela estava por lá, 8 horas ela sentada, 8h10, 8h20, 8h30, quando terminou, ela preencheu a ficha assim, chorando, disse assim: rapaz, aqui é meu lugar, eu quero ir para o CEAP. Irmãos, os irmãos estão acompanhando ela está concluindo seus estudos agora no final desse ano e vai para o CEAP. Então, irmãos, o sentimento é esse. Ontem foi falado aqui que nós precisamos ser ousados. Nós precisamos fazer coisas fora da caixa. E o Senhor, Ele também vai nos dar, irmãos, resultados fora da caixa. Então, o segredo para as igrejas se manterem saudáveis é também a presença do TCI, dos comportores. Inclusive, essa igreja, né, que é Marabá, fica lá no sul do Pará, era uma igreja que por muitos anos ficou ali com 8 irmãos, 10 irmãos, reunindo num espaçozinho assim, irmãos, que 20 pessoas cabia, mas ainda cabia apertado. E, de repente, essa igreja ela foi emancipada. Os irmãos começaram a crer na palavra e praticar a palavra. O resultado é que o local de reunião não cabe mais. Teve que passar para o outro lado. Agora tem um local de 150 irmãos. E já não está cabendo mais também. Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor pelos comportores. Então nós precisamos ter esse coração de emancipar as igrejas, ser simples, ouvir a palavra e praticar. Louvado seja o Senhor. Amém? Senhor Jesus, comportou na rua, vai trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, meu nome é Charles, sou do CEAP Base Lorena. Ó Senhor Jesus, irmãos, realmente é importante o trabalho do comportor, mas o comportor sem a palavra profética é nada. Ó Senhor Jesus, o comportor sem a palavra não consegue fazer trabalho nenhum, irmãos, porque é a palavra que faz a obra. Ó Senhor Jesus, hoje o irmão Pedro falou algo assim: quem entende o coração do Pai por meio de cada palavra se torna uma pessoa proativa. Senhor quer comportores proativos. Ó Senhor Jesus, graças a Deus ali na região do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, em Cabo Frio, uma cidade, irmãos, que havia sido devastada. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus tinha ali uma irmã firme, né, que sustentou ali o testemunho naquela cidade. E o Senhor nos deu um sentimento de ali em Cabo Frio ter uma casa de comportor. Ó Senhor Jesus, irmãos, e nem a casa a gente tinha. Iríamos alugar uma casa com um valor muito alto e não tendo dinheiro para isso. Mas o Senhor enviou uma irmã com um coração puro, irmãos, e entregou a sua casa para ali se tornar uma casa de comportor. E daí tudo se iniciou. O Espírito estava pairando sobre aquela cidade, mas faltava pessoas com coração proativo, irmãos, na palavra, para fazer o Espírito agir. Irmãos, a partir daí, surgiu uma irmã que foi contatada pela comportagem, uma irmã que já se reunia no grupo cristão. Ela tinha comentado conosco que havia muito tempo que ela orava ao Senhor, dizendo: Senhor,
né? Não é possível que seja só isso. Tem algo mais. E quando ela fez essa oração ao Senhor, o Senhor enviou uma pessoa até ela. O Senhor Jesus. Mas hoje essa irmã está reunindo. E não apenas reunindo de forma passiva, mas se tornou uma pessoa proativa. Irmãos, e está contatando outras pessoas. Uma pessoa nova. Uns 2 semanas reunindo, 3 semanas. Já levou contato novo para a reunião. Já foi para o CEAP. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o comportou na rua. Vai trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. Quarta-feira dessa semana, também tivemos um testemunho ali em Niterói. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está mexendo com toda a nossa região. Bom, mas um princípio, graças a Deus pelo CEAP. Não existe comportor sem o CEAP. Por isso, comportor, irmãos da igreja que estão nos assistindo, você precisa ter um compromisso diante do Senhor. Levantar CEAPista. Cada irmão levantar um CEAPista. Na quarta-feira, foi contatado durante a semana um jovem, ó Senhor Jesus, por meio da comportagem. E aí a comportora pegou o contato dele, começou a mandar imersão para ele e convidou ele para ir para a reunião. Mas até aí ainda pode ser uma coisa de forma um pouco passiva ainda. Mas essa comportora encorajou ele para a reunião, mas na quinta-feira para assistir a live. Essa pessoa foi a primeira pessoa a chegar. Nem os irmãos tinham chegado ainda, essa pessoa já estava lá. E essa comportora foi para lá para receber essa pessoa. Ó Senhor Jesus! Irmãos, realmente tudo parte de um coração desesperado para saber o que está no coração de Deus. O Senhor quer a multiplicação, a consolidação, mas é por meio da comportagem. Jesus é o Senhor. Amém, 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 amém. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, nós estamos nesse evento maravilhoso aqui na Cesareia de Filipe. E o irmão Pedro iniciou a live na quinta-feira falando que aqui era uma reunião de comportores. Depois corrigiu, mas ficou comportores. Irmãos, o que está acontecendo aqui é um encorajamento para todos os comportores. Os cooperadores são comportores. Os irmãos responsáveis, líderes de regiões, são comportores. Nós estamos escutando o que o Pai anela. E o que o Pai anela é CEAP cheio de pessoas. É CEAP cheio de CEAPista. É CEAP cheio de líderes de comportagem. Ó Senhor Jesus, se os irmãos observaram, agora pela manhã, compartilhou aqui irmãos responsáveis pela Europa, África, Estados Unidos, Centro-América, o norte do Brasil, também irmãos do Peru, o Rio de Janeiro, e agora eu sou Evandro, de Vitória da Conquista, Bahia. Irmãos, o que nós estamos vendo, ó Senhor Jesus, o que nós estamos experimentando aqui nessa comunhão é uma câmara de energização, onde todos nós viemos aqui, talvez com focos desalinhados, mas desde quarta-feira, de quinta-feira pela manhã, o Senhor está nos ajustando pelo anelo do Pai, estamos tendo um único foco, e o nosso laser está sendo disparado para furar o olho do dragão na Europa, para tirar a arrogância dos americanos, ó Senhor Jesus, o laser também vai cortar a feitiçaria da Bahia. Irmãos, para onde o laser for atirado, o Senhor vai operar. Mas tudo isso pela palavra profética. Eu queria também compartilhar para os irmãos aqui uma experiência que ocorreu lá em Vitória da Conquista. Lá é uma bênção, né? Bahia é maravilhosa. Inclusive, quero convidar todos os irmãos para a conferência com o irmão Pedro, dia 14 e 15 de junho, na cidade de Ilhéus. Todo mundo, olha, Bahia está em todas as conferências. Então, nós contamos com os irmãos nessa conferência, dia 14 e 15 de junho. Irmãos, os comportores lá se envolvem com Casa Kids, comportores se envolvem com Casa de Adolescente, serviço ativo nas reuniões da igreja. Os comportores estão presentes em todos os itens, todas as ferramentas que a vida da igreja, a palavra profética promove. E aí os adolescentes saíram, foram do supermercado, abordaram um rapaz, posso orar por você? Ele não deu muita atenção, ele se direcionou para o veículo dele, e aí depois o Senhor tocou e ele voltou.
recebeu a oração. Ele é motorista de ambulância em uma cidade de 40 quilômetros de Vitória da Conquista. E, indo para a cidade dele, veio um carro desgovernado e colidiu com o carro dele. As duas pessoas que estavam no outro carro veio a óbito e ele não sofreu dano algum. No mesmo instante, ele percebeu que foi resultado da oração que ele tinha recebido minutos antes. Nós estamos falando, irmãos, da necessidade de comportores. Nós estamos falando da necessidade de ceapistas, mais trabalhadores na rua para livrar as pessoas de morte. E ontem, no mesmo dia, quarta-feira, que nós viemos para Cesareia, para São Paulo, uma equipe de comportores com 10, numa van, com 10 comportores, foram para Ilhéus, já para preparar o ambiente lá para a conferência. E ontem, um comportor nos escreveu, dizendo que orou por uma pessoa na rua, a pessoa abraçou ele, não quis mais soltar, não me solte, não me solte, não me solte. E aí eu estou sofrendo com isso, estou sofrendo com problemas emocionais, problemas de relacionamento conjugal, financeiro, não me solta, eu preciso disso mais, eu preciso de mais dessa palavra. E aí, ontem à noite mesmo, gravei o vídeo do testemunho do irmão, compartilhou do que Deus fez na vida dele, através da palavra, Deus curou ele de um súbito emocional, e hoje ele se torna ativo na igreja, extraindo o que Deus fala de cada palavra. E falei para esse rapaz, olha, o que você precisa é acompanhar a palavra de perto. E também servir a Deus e extrair da palavra de Deus, do que sai da palavra de Deus, viva, da voz viva de Deus, o que ele quer executar. E aí o irmão mandou uma mensagem para mim que esse rapaz está acompanhando a live agora. Que o Senhor vai te libertar através da palavra profética. Ó Senhor Jesus, estamos energizados. Me segura, Johnny! Me segura, Johnny! Me segura, Johnny! Aleluia! Energizados e inflamados. O Espírito está nos estimulando. E estamos vendo a importância desse raio laser. Eu sou o Jones e venho da base do CEAP de Jundiaí. E sou baiano. Ó Senhor Jesus. Gosto de uma farofa. Aleluia! Meu coração está queimando, irmãos. Queimando para levantar ceapistas. Estamos vendo os milagres que o Senhor está realizando nas ruas, né? O irmão Pedro falou uma coisa aqui, que o raio laser, né, ele atinge o ponto com precisão. Aleluia! Isso, irmãos, é o poder da igreja. O Senhor falou que edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E é isso que a igreja está fazendo por meio de todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Está atingindo o ponto com precisão. Né? Aleluia! Nós temos provado isso, né, aqui também na região de São Paulo, quando o irmão Pedro passou a direção de nós trabalharmos nas cidades polos da região de São Paulo. E aí começou o trabalho em Sorocaba. Ó Senhor Jesus! E o que fazer? Precisamos colocar uma equipe de comportores. Então colocamos uma equipe de comportores fixa em Sorocaba. O Senhor nos deu uma boa casa. Irmãos, isso está revolucionando Sorocaba. Ontem o irmão responsável de Sorocaba esteve aqui e ele falou que na quinta-feira tiveram uma reunião em Sorocaba que ele nunca tinha visto antes. Aleluia! Segunda-feira agora nós vamos receber o Expo Livre em Sorocaba. O prefeito da cidade está dando todo o apoio para o Expo Livre. Ontem nós tivemos uma reunião e o secretário de Educação já liberou todas as escolas de Sorocaba. Falou, olha, o quanto vocês puderem atender, está aberto. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós estamos vendo realmente a confirmação da palavra. E o raio laser de Deus está atingindo o ponto exato. Vamos nos engajar, irmãos.
levantassem a pista, formar equipes de comportores, TCI, tudo, irmãos, na mesma frequência. Aleluia! Vamos trazer o Senhor de volta. Bom, Pedro, solta a bola de fogo. Maravilhoso. Nós temos testemunhos de várias regiões da Terra, de vários continentes e também da Bahia. Coisa maravilhosa. O senhor está ganhando até baianos. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós estamos aqui em Cesareia de Filipe, um lugar muito especial. E é o lugar onde o Senhor nos tira da poluição das cidades, poluição religiosa. E nós conseguimos, nesses poucos dias, estamos sendo alinhados, estamos sendo colocados em fase, estamos todos trabalhando com o mesmo comprimento de ondas, mesma frequência, e estamos trabalhando todos coerentes na mesma fase, não um atrapalhando o outro, mas todos se somando, e nós estamos permitindo que o Senhor tenha, né, um raio, como raio laser, de alta, né, precisão, como disse Jones, o baiano, né? Então nós podemos colocar isso na mão do Senhor e o Senhor poder nos usar. O Senhor, ele tem uma vontade no seu coração, isso desde a eternidade passada. E essa vontade no coração dele era um mistério. Mas graças a Deus, quando chegou o Novo Testamento, né, o Senhor entregou a revelação desse mistério aos seus santos apóstolos e profetas. E hoje nós estamos desvendando, né, esse mistério que Deus tanto deseja ter no seu coração, que no final das contas tudo será consumado por meio da igreja e no fim a própria igreja consumando a obra de Deus será esse mistério, né, que estava no coração de Deus. E desde ontem nós tivemos a comunhão a respeito de um trecho do grito de guerra dizendo que o Pai é aquele que anela, o Filho é aquele que fala e o Espírito é aquele que age, né, e assim trabalha. E nós estamos sendo, né, nós estamos sendo colocados dentro do trabalho da Trindade. É isso que eu quero, esse é o tema da nossa conversa esta manhã. Assim como em Gênesis capítulo 1, nós vimos que quando Deus precisava restaurar a terra que se tornou, por meio de uma rebelião, se tornou sem forma e vazia, e havia trevas por toda a superfície da terra, com as águas do juízo, do julgamento de Deus sobre as criaturas pré-adâmicas que haviam também se rebelado contra Deus, e Deus então precisava restaurar a terra para dar continuidade àquilo que ele propôs no seu coração, que é o seu eterno propósito. Sendo eterno propósito, nada pode frustrar o seu plano, nada pode frustrar aquilo que ele colocou no coração como a vontade, o desejo do seu coração. Então, é interessante nós vemos que enquanto havia trevas sobre a face do abismo, ali estava o Espírito de Deus pairando por sobre as águas. Irmãos, onde está o Espírito de Deus, pode ter certeza que aí há esperança de tudo restaurar de acordo com a vontade de Deus. Porque o Espírito é o único que tem todo o poder de Deus, né? Ele é onipotente para realizar tudo que o Pai quiser. Aí no versículo 2 ali, disse Deus, haja luz e houve luz. Então saiu uma palavra da boca de Deus. Quando a palavra sai da boca de Deus, irmãos, sai uma voz de comando, né? E o Espírito imediatamente age. E
a palavra, né, disse haja luz e o Espírito fez com que se tornasse, né, a realização da luz. A luz surgiu nesse momento. Então, irmãos, assim é que só que aqui está implícito a vontade do Pai. Aqui nós não vemos aqui a descrição do Pai, mas é Deus que está por trás de tudo. Isso tudo vem da vontade de Deus, do coração de Deus, do desejo de Deus de restaurar a terra para depois criar o homem e a partir do homem estabelecer no encabeçamento de Cristo, né? E isso nós vimos em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Deus deseja, o mistério da vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as da terra como os do céu. Então, essa é a vontade de Deus, né, que Deus começou a executar por meio da voz de comando da palavra, e a palavra é o Filho. Tudo vem pela vontade do Pai, o propósito no coração do Pai. Então, o Filho, né, dá andamento àquilo que está no coração do Pai, né, falando a palavra, porque o Filho é a própria palavra. Então, quando Deus disse haja luz, é o Filho já trabalhando. E imediatamente o Espírito executa e houve luz. E é assim que funciona. Só que depois que Deus criou o homem, né, a partir daí, né, Deus então usa o homem nesse processo da fazer a obra de Deus. E o homem então participa, né, da realização da obra de Deus. E ontem nós também falamos para os irmãos que Efésios 1, versículos 5 e 9, está um termo muito difícil de se entender, né? Mesmo que você vá para o dicionário procurar beneplácito, mas não traduz exatamente, né, o que se requer para entender, né? Então aqui diz no versículo 5 de Efésios capítulo 1, nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo. Nós temos que ver que o Filho, Jesus Cristo, ele é usado como um meio, né? E segundo o beneplácito de sua vontade. O beneplácito da vontade de Deus é a origem de tudo. Então, o Pai, ele tem uma vontade, ele tem um desejo do seu coração, ele tem um anelo, né? E aquilo lhe dá satisfação. Ele quer alguma coisa. E essa alguma coisa que ele quer começa a ser feito por meio de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a palavra, e a palavra é que realiza toda a obra de Deus, né? Nós entendemos em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. Então, né, o Filho, ele é a palavra, e quando Deus, que tem um desejo, ele quer realizar alguma coisa, ele faz por meio do seu Filho, e a palavra então sai da boca de Deus. O Filho é a palavra de Deus, e imediatamente o Espírito faz acontecer com poder, né, tudo aquilo que Deus deseja e tudo aquilo que saiu pela palavra, que é o Filho. E versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então aqui mostra, né, a vontade de Deus é um mistério, e essa vontade de Deus refere-se a um beneplácito, quer dizer, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que ele quer fazer, ele quer o anelo seu, né? Ele deseja alguma coisa que Deus deseja e que é o mistério da sua vontade. E aqui apóstolo Paulo revela qual é o mistério da sua vontade, o que Deus realmente quer. Versículo 10, de fazer convergir em Cristo, de fazer encabeçar
em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Portanto, tudo começa pela vontade de Deus, e a vontade de Deus surge a partir do seu anelo, do seu desejo. Ele quer desesperadamente alguma coisa, e isso está no seu coração, é o mistério da sua vontade. Aí, então, o filho começa a ser usado como meio para iniciar a realização da sua vontade, isto é, o filho é a palavra. Por isso, irmãos, a palavra é tão importante no processo, né, da realização da obra de Deus. Muito bem. Aí ontem, então, nós mostramos para os irmãos no livro de Provérbios, capítulo 8, ali mostra o processo de Deus ter criado, né? A criação foi feita dessa forma. O pai, ele tem um desejo, né? E o filho é a sabedoria, tá? No versículo, Provérbios 8, versículo 12, eu sou a sabedoria, eu a sabedoria habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Não vou gastar muito tempo aqui, né? Eu só quero chegar no versículo 30. Então eu estava com ele, o filho estava com o pai e era seu arquiteto. Quer dizer, tudo que o pai anela, tudo que o pai deseja, o filho arquiteta, o filho projeta, o filho então, né, é um meio para a realização daquilo que, né, o pai quer. E o espírito executa conforme, né, a palavra que sai da boca de Deus, que é o próprio filho. Só que a origem sempre é o pai, tá? Então, por isso que ontem ainda mostrei em João capítulo 5, né? João capítulo 5, mostrando que apesar do filho ser o meio usado, né, pelo pai para ser usado como um meio para iniciar a realização da vontade de Deus, mas o filho, ele não tem vontade própria, ele não faz de acordo com a sua própria vontade, ele não fala as suas próprias palavras, não faz a sua própria obra sem o pai. Por isso, em João capítulo 5, versículo 19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. O filho nada pode fazer de si mesmo. O filho, apesar de ser um meio para o pai realizar, né, arquitetar o que o pai tem no coração, mas o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai, porque tudo o que esse fizer, o filho também semelhantemente o faz. E nós também usamos capítulo 6, né, versículo 38, ali o filho disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, o filho não tem vontade e não trabalha pela vontade própria. O filho existe para fazer a vontade do pai. E capítulo 7, né, versículo 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Irmãos, o filho não fala por si mesmo. Então, infelizmente, irmão, nós vimos aqui na terra muitos, né, acham que podem falar por si próprio. Quem fala por si próprio está procurando a sua própria glória. O nosso Senhor Jesus, que é a própria palavra de Deus, ele não falava por si próprio, ele não procurava a sua própria glória. Pelo contrário, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça, tá? Então, irmãos, isso fica claro o processo em que Deus trabalha. Muito bem. Então,
eu quero ainda usar a experiência de Davi para vocês entenderem melhor a respeito do anelo do pai, né? Ali no versículo, capítulo 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13, diz assim: Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. E então aqueles 3, né? Aí suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. O exército do inimigo de Davi, os filisteus, estava acampado junto à porta de Belém, não, e Davi suspirou: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Davi não pediu para ninguém. Davi apenas suspirou. Eu queria tanto beber da água ali onde está acampado, né, o exército do inimigo. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, né? Eu não vou ler os 17, não interessa agora nesse momento. Onde eu quero chegar? Irmãos, só mostrar para vocês que o pai tem um anelo. E desse anelo, como o filho sabe o que o pai anela, né? O filho sabe porque o pai suspira. O pai, né? Ele tem um anelo e ninguém consegue segurar o que está dentro de si, o que ele quer, principalmente a pessoa mais íntima. Então, o filho certamente ouviu o suspiro do pai. E quando o filho ouve o suspiro do pai, ele então arquiteta um plano para que aquilo que o pai suspirou, aquilo que está no coração do pai, né, possa ser realizado. Então, esse é o trabalho do filho. O filho é muito sensível ao coração do pai, muito sensível ao desejo do coração do pai, né? E aí, quando o filho arquiteta um plano e o espírito executa. Então, o filho com uma palavra sai com a palavra e o espírito com seu poder executa conforme o coração do pai. Bom, aí então eu fico de ontem para hoje, fiquei ali pensando, né? Onde participo eu? Onde eu participo? Eu participo da parte do pai? Da parte do anelo? Eu participo da origem? Certo que não. Eu não participo da origem. A vontade é dele. A vontade é do pai, o anelo do pai. E eu participo do espírito? Não. Eu não tenho poder para participar do espírito. O espírito é todo poderoso. Ele consegue executar qualquer coisa. Todas as coisas sobrenaturais que os nossos irmãos deram testemunho agora há pouco, irmãos, nenhum homem, nenhum de nós é capaz de fazer isso. Só pelo poder do Espírito é que consegue fazer. Então, eu, homem, não participo nem da parte do Pai, nem da parte do Espírito. Então, o que sobra? Onde nós participamos? Nós participamos do Filho. Ou não? Senão, nós não participamos de lugar nenhum. Onde eu participo? Irmãos, depois da morte e ressurreição de Cristo, nós somos regenerados, nós somos colocados no Filho. Hoje o Filho não é o Filho de antes.
hoje o filho está ampliado. A igreja faz parte do filho. Então, qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? E ser sensível ao anelo do Pai. E imediatamente sair para arquitetar. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Esta manhã eu falei para os cooperadores no café da manhã. Se nós conhecemos, se nós ouvimos a palavra profética toda semana, fazemos imersão, grito de guerra, e se fizermos isso apenas, né, de uma maneira grosseira, grotesca, né, e apenas dizer, não, eu tomei conhecimento disso, e eu não procurar saber o que o Pai realmente quer, o que Deus realmente deseja. Se eu não consigo ouvir, através da palavra profética, um suspiro. Você consegue ouvir um suspiro? Bom, nós temos que ser mais refinados. Por isso a imersão refinada. A imersão refinada é para você ouvir o quê? O suspiro. O Pai suspira. Você está ouvindo o suspiro? Suspiro é bem baixinho. Só para quem está perto. Por isso precisa seguir de perto. Se você segue à distância, você não vai ouvir o suspiro. Você vai ouvir doutrina. Você vai ouvir mensagem. Você não vai ouvir o suspiro do coração do Pai. Irmão, o Senhor precisa de pessoas que ouçam o suspiro do Pai. E o que nós precisamos fazer imediatamente? Proativos. É isso que hoje de manhã eu pedi para os nossos cooperadores a serem mais proativos. Não ficarmos esperando alguém dar empurrão, a gente faz. Se não der empurrão, eu fico passivo. Não, irmãos, nós precisamos ser proativos, como o filho é. Porque hoje nós fazemos parte do filho. Ou não? Eu faço parte de Cristo. Não é? A igreja é Cristo expandido. Nós fazemos parte de Cristo. Então, qual a atitude de Cristo? A atitude de Cristo deve ser a atitude da igreja. A atitude de Cristo deve ser minha atitude. Então, quando Cristo, né, nesse momento, nessa semana, ouvir uma palavra, né, e imediatamente arquiteta, como é que eu vou fazer? Vocês entenderam? Então, esses dias aqui na Cesareia de Filipe, nós estamos sendo colocados mais uma vez na Câmara de energização e também de alinhamento e sermos colocados, né, com o mesmo comprimento de onda, a mesma cor, e sermos colocados, né, em fase, ninguém trabalhando contra ninguém, todos nós estamos em fase e nós temos uma só direção, um foco, né, extremamente preciso. O que o Pai quer, nós queremos realizar aquilo que o Pai quer, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos saindo daqui muito alinhados, muito em fase, né, bem concentrados, bem direcionados. Mas nós precisamos olhar, irmão, para tudo que o Senhor tem nos falado, como nós conseguimos arquitetar para que a vontade do Pai possa acontecer nos nossos dias de hoje. Hoje de manhã, no café da manhã, eu estava conversando com os irmãos. Irmãos, Deus precisa de mais equipe de comportores. Acabamos de sair da Europa. Nós temos uma equipe, mais ou menos, em Portugal, uma equipe mais ou menos na Espanha. Na Itália não temos ainda, né? Na Alemanha não temos ainda, na Inglaterra, né, César? Pouquíssimo, né? Então, todo lugar na Europa está precisando de equipe de comportores. Por isso, irmãos, o Senhor nos deu centro de obra ali em Torres Vedras, Portugal, e nós terminamos a segunda fase. Hoje nós podemos ter pelo menos 75 leitos para nós termos começarmos com o CEAP
né? Nós queremos começar o CEAP pelo menos com 50 pessoas para iniciar, e depois outros 50 como revezamento, para nós trabalharmos, formar logo 100 colportores. E para isso nós temos apenas o quê? 15, 16, 17, 18 CEAPistas. E graças a Deus, essa ida nossa, nós atendemos o suspiro do Pai. Logo na primeira comunhão, numa sexta-feira, não foi? Logo na comunhão, sexta-feira, o Senhor falou, mas por que nós ficamos esperando aqui toda vez que a América do Sul, que o Brasil nos mande colportores? Mande pessoas, né, para trabalhar aqui. Por que nós não podemos, né, começar a pensar como adultos? Ficar sempre dependendo dos outros, né? Vamos pensar como adulto, vamos extrair, né, elementos, recurso humano aqui mesmo da Europa. E elemento que você extrai na Europa são pessoas que conhecem a cultura, são pessoas que conhecem o idioma, pessoas que conhecem a situação da Europa e têm o coração na Europa. E assim nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, graças ao Senhor, irmãos, mal falamos, nós já descobrimos que nós temos 2 jovens ucranianos fazendo CEAP lá. E já tem uma terceira vindo, né, da Turquia. Quer dizer, eles falam ucraniano, falam russo, alguns falam inglês, falam até alemão. Irmãos, olha só que o Senhor está abrindo. E nos dias da conferência, de repente descobrimos, terminou uma reunião ali, veio 2 jovens portugueses do sul de Portugal, Faro, me procurar, nunca me viram, estavam ali extasiados, alegres demais. Os 2 vieram especialmente para me agradecer. Dizer, irmão Pedro, nós viemos aqui só para te agradecer. Obrigado por tudo isso. E tudo isso que está acontecendo. Nós não conhecíamos isso. E agora nós estamos fazendo parte disso. Então, muito alegres. E nós descobrimos que um jovem da Espanha, Valência, né, querendo fazer o CEAP. Irmãos, daí descobrimos que quando nós tomamos atitude mais proativa, as coisas começam a acontecer. E agora, todos os irmãos que estão na Europa, todos eles estão engajados a buscar os CEAPistas na Europa. Isso não deve ser diferente, irmãos, em todos os continentes. Aqui no Brasil está faltando equipe de colportores, está ou não está faltando? E como trabalhar sem os colportores para a expansão da obra? Não se consegue. Então nós precisamos de mais colportores. Por isso, irmão, em primeiro lugar, eu quero aproveitar todos vocês que estão assistindo a live do PAC, vamos nos engajar em buscar CEAPistas. Vamos orar diante do Senhor. Senhor, hoje eu quero achar uma pessoa que quer ser um missionário. Eu tenho certeza, irmãos, se nós respirarmos esse encargo, respirarmos o anelo do Pai, nós entendemos o suspiro do Pai e nós irmos para aquele poço pegar a água que Ele quer beber, irmãos, certamente nós vamos encher nossos CEAPs. E esses CEAPs cheios, irmãos, nós vamos produzir muitos colportores rapidamente, porque a necessidade é muito grande. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, né, o CEAP não só precisamos de olheiros, de buscar pessoas que queiram fazer CEAP, e o CEAP prepara não só indivíduos para serem colportores, o CEAP prepara equipes, né, já com equipes formadas para entregar para as diversas regiões de obra. Tá? Então, essa é necessidade urgente. Nós precisamos de muitos trabalhadores. Agora, né, vamos pensar um pouco agora. Também vamos usar agora uma palavra também para as igrejas. Vamos usar o TCI mais ainda. Os nossos adolescentes, irmão, não vamos esmorecer em trabalhar com adolescentes. Não acha que você já tem 15 adolescentes na sua cidade, 20 ou 30, e parar por aí.
Vamos continuar, porque eles estão numa idade, eles estão energizados. Para eles é muito fácil trazer outros 5, 10, 15, 20 pessoas novas que nós não conseguimos trazer, nós adultos não conseguimos trazer. Então, irmão, não vamos parar, não vamos nos acomodar. Vamos continuar trazendo adolescentes, preparando nossos adolescentes, e a igreja precisa complementar com capitães de tropas, os jovens precisam ser engajados, e graças ao Senhor, irmãos, cada vez mais os intendentes estão entendendo o seu papel. Irmão, está sendo maravilhoso, né? É maravilhosa essa composição. Nós temos nossos intendentes conhecendo o seu papel, e, irmãos, hoje eu sei que Sumaré, a casa de adolescentes Sumaré está ajudando a levantar adolescentes em várias regiões, em Hortolândia, até mesmo em Valinhos, né? Americana, né? Então, irmãos, isso está mudando, né, o perfil das igrejas e mudando o ritmo das igrejas. E, irmãos, nós precisamos, ainda quero aproveitar e pedir, hoje de manhã nós falamos aqui, nós ouvimos um testemunho de João Batista, lá que mora na Alemanha. Ele falou assim: eu estou na Alemanha, eu não sei falar alemão direito, né? Eu não conheço, nem mal falo inglês, mas ele tem muito encargo de apacentamento. Irmãos, o que ele pode fazer não sabendo falar idioma? O que ele pode fazer? O que você acha que ele pode fazer? Graças a Deus, irmãos, ele tem imersão na mão. E essa imersão traduzida para diversos idiomas. E o que ele faz? Os contatos que ele tem, que ele faz contato dia a dia, irmãos, esses contatos, o que ele faz? Ele manda a imersão na palavra. E essa imersão, né, se ele conseguir fazer junto com a pessoa, mesmo por telefone, ele ajuda e faz com as pessoas. E se ele conseguir visitar, ele vai visitar, né, fazendo imersão com as pessoas. E uma coisa diferente que ele nos ajudou é de que esses contatos que receberam ajuda da imersão na palavra e a vida se transformou, e pelo poder da palavra, e então ele começa a dizer para essas pessoas: olha, se você ajudou tanto, você recebeu tanta ajuda da palavra, né, da imersão, por que você também não ajuda seus amigos, seus contatos, manda a imersão para essas outras pessoas? Irmãos, olha que coisa, ele começa a aumentar a permeabilidade, né? De um contato começa a aparecer 5, 6, 7 e vai aumentando. E essa pessoa passa de um estado passivo para ser um ativo, né? Ele era passivo, recebendo só ajuda da imersão, mas ele foi ajudado no casamento, ajudou na sua vida pessoal, né? Tudo mudou na sua vida pelo poder da palavra. Agora, essa pessoa também passa a ajudar outras pessoas. Irmão, ela não precisa entender a Bíblia, não precisa ser eloquente, né, do conhecimento bíblico, não. Basta mandar a imersão. Mandando a imersão, outras pessoas vão ser ajudadas. Irmãos, e essa pessoa passa de um estado passivo para o estado ativo. Aí, imediatamente, quando ele passa por entrar no estado ativo, ele já está integrado na igreja. Tá? Então, irmãos, a gente foi muito ajudado com isso, e eu quero apresentar essa maneira para todos vocês. Nós podemos, irmão, de uma maneira simples, através de uma imersão, podemos ajudar muitas pessoas. Tá? E hoje de manhã também falei para os cooperadores: não vamos tornar o TCI muito burocrático, tá? Vamos ser mais leve, né? Sem engessar nada. Por exemplo, né, eu tenho pedido para as irmãs que são mães com crianças pequenas, não tem muito tempo para participar das atividades, né, da igreja, e todo o tempo é gasto em preparar as crianças para a escola, depois da volta da escola, preparar lições, quer dizer, quase não tem tempo. Mas depois que as crianças forem para a escola, ainda tem algumas horinhas. Nessas horinhas,
Nós podemos aproveitar essas irmãs para fazer missão família. Né? Essas irmãs podem começar a telefonar para os contatos gerados na comportagem ou no contato, né, dos irmãos. Então, fazem a telefona, fazem, né, esses contatos, e se ela puder, tá? E se não puder, outra equipe faz, mas se ela puder, por exemplo, dizer para o seu marido, voltou para casa, né? Olha, eu fiz um contato e essa pessoa está precisando muito de uma visita. Que tal eu ir com você? Vamos levar mais 2 adolescentes? Vamos, essa noite, fazer uma visita rápida. Vamos fazer uma visita rápida. E aí vai lá, faz a visita. Irmão, não demora a visita. Não fica esperando café, bolo, né, jantar. Não. Chega lá, imersão. Imersão, grito de guerra. Ajuda a pessoa e vai embora. Mas mantém um vínculo. Marca outra reunião ou já convida para a reunião da igreja. Quer dizer, então vamos ser mais orgânicos, mais flexíveis. Não com uma estrutura pesada. Ou TCI tem que juntar todo mundo. Não. Né? De acordo com a necessidade, nós já vamos, né, fazendo isso. Então, irmãos, nós estamos gerando muitos contatos através dos comportores, através dos irmãos pregando o evangelho nas ruas. Irmão, nós precisamos cuidar desses contatos. Então, como fazer, irmãos? Eu não sei, estou entregando para vocês. Sejam proativos. Conheça o coração do Pai, o suspiro do Pai. Vamos fazer como esses valentes, certo? Não sei, vamos arquitetar, vamos projetar, vamos fazer, como é que nós vamos fazer? Vamos alcançar aqui, vamos alcançar a pessoa daquela outra maneira, irmãos. Vamos deixar o Espírito ter liberdade, mas nunca passivos, nunca esperar que alguém me empurre, tá bom? Eu não consigo falar tantas coisas, né? Meu tempo já esgotou, já passou, né? Irmãos, eu quero dizer, se o Senhor ganhar uma igreja proativa, coopera com o Filho, para conhecer o suspiro do Pai, através da palavra, irmãos, e nós atendemos esse desespero do coração do Pai, e sermos proativos para executar aquilo que o Senhor quer na sua vontade, irmão, nós cremos que nós vamos dar liberdade para o Espírito fazer muito mais coisas, tá? Ami, vamos lá, Ami. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Realmente é uma alegria estar aqui em Cesareia de Filipe, né? Nessa live do PAC, com todos os comportores em toda a terra, com os irmãos, as igrejas, e aqui junto com os cooperadores. Aleluia! Eu realmente fiquei muito tocado, né? Qual é a nossa participação, né? Em relação ao desejo do Pai? Realmente nós não temos participação, nem na execução do que o Espírito faz, porque nós sabemos que a obra quem faz é o Espírito, né? Mas nós temos participação na palavra, nós temos participação no Filho, o Filho é a palavra, aleluia! Mas o que precisa? Nós precisamos ouvir o suspiro, não é? Aquilo que a palavra está sendo falada, nós precisamos reagir imediatamente. Louvado seja o Senhor. Isso, irmãos, tira de nós, de todos nós, a dificuldade de querer, o que será que eu estou entendendo? Irmãos, a palavra foi falada, nós temos que imediatamente praticar. Ó Senhor Jesus. E esse suspiro, né, como foi falado de Davi, ali mostra que esses 3, né, que foram ali buscar aquela água, eles estavam próximos, eles estavam acompanhando de perto. Irmãos, nós precisamos acompanhar de perto a palavra do Senhor, acompanhar de perto cada comunhão, cada live, cada palavra profética que é falada. É isso que vai nos conduzir a fazer a vontade do Senhor, é isso que vai nos fazer acompanhar o Filho, né? Ó Senhor Jesus. E eu fiquei muito impressionado, irmãos, porque realmente a obra do Senhor, tudo que o Senhor faz é por meio da palavra, mas precisa da nossa reação, precisa da nossa atitude imediata. Então, nós não precisamos ficar dando muita volta, porque está muito claro o que o Senhor quer. Qual que é o suspiro do Senhor? O Senhor quer voltar. O Senhor quer voltar na nossa era. E para voltar na nossa era, precisa pregar o evangelho do reino. Para pregar o evangelho do reino, fazer a expansão, precisa de comportores. E para ter comportores que foram aperfeiçoados, precisa do CEAP. Então vamos encher os nossos CEAPs. Ó Senhor Jesus,
Vamos fazer esse trabalho, irmãos. Vamos mutuamente, né? Todos que estão agora também ouvindo essa palavra, você mesmo, agora, durante a reunião, no final da reunião, você pode mandar mensagem para 3, 4, dizendo para ele: olha, você não quer vir para o SEAP? Você não quer fazer o SEAP? Todos nós temos muitos contatos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos formar muitas equipes de comportores para que todas as igrejas, todas as regiões, todos os países sejam supridos para que nós possamos pregar o evangelho do reino. Louvado seja o Senhor. E eu só queria falar mais um item que eu acho muito importante, essa experiência que o irmão Pedro contou ali do João na Alemanha. Irmãos, qualquer um de nós pode participar. A imersão não é só para nós, que é muito boa. Nós podemos encaminhar para os nossos contatos. Nós podemos encaminhar para as pessoas que são entregues para nós e nós podemos mandar imersão para elas. Ó Senhor Jesus, um irmão cuidando de 40 e poucos contatos. E quando uma dessas pessoas reage, manda mensagem para ele: olha, se você se sente ajudado, por que não ajudar outras pessoas? Ó, irmãos, assim o Senhor vai andar rápido no nosso meio. O Senhor vai expandir a palavra, vai chegar a muitos lugares. Louvado seja o Senhor. E André, cadê você? Ah, está aqui. Para de comer, André. Ó Senhor Jesus. Hoje falou muito do suspiro, né? Na verdade, o Pedro, representando o pai aqui, ele suspirou para nós, né? Muitas coisas práticas. Cabe a nós sermos bastante proativos, né? Primeiro, na imersão, mudou um pouco a imersão, né? Imersão, a gente faz imersão, tal, até imersão refinada. Mas agora, na imersão, a gente precisa ser sensível. Cada frase que a gente faz a imersão, a gente precisa perceber qual é o suspiro do Pai. Amém. Oh, não é simplesmente fazer imersão, irmãos. Puxa vida, né? Então, subir mais um nível da água, né? Ó Senhor Jesus. E segundo, também, SEAP, nós precisamos produzir muitos comportores. Precisamos, de alguma maneira, levar pessoas para o SEAP. Esse é outro suspiro, muito importante. Se a gente quer que a obra do Senhor avance, precisamos de comportores. E para formar comportores, nós precisamos de SEAP. E para SEAP, precisamos indicar muitos SEAPistas para o SEAP. Levar muitos SEAPistas para o SEAP. Graças ao Senhor, nós temos SEAP funcionando, mas ainda precisa de muita gente. Pedro até falou que não precisa ficar aí muito tempo no SEAP, mas uma coisa mais dinâmica, né? Aprendeu tal e outro vai no seu lugar. E assim, irmãos, nós vamos encher o comportores, porque hoje a necessidade das igrejas são equipes de comportores. Isso é que falta. Ó Senhor Jesus, é um suspiro que estava suspirando há muito tempo. Precisamos agora praticar isso. Amém. Ser proativo e preencher essa lacuna. Ó Senhor Jesus, também nós, né, intendentes, os irmãos e irmãs, né, em casas, podem mandar mensagens, né? Eu sei que minha esposa manda mensagem para, acho que para uns 40, né? Mas mesmo as pessoas não respondendo, ela manda igual. E de vez em quando recebe: muito obrigado pelas suas mensagens. Não interessa, estamos semeando. Não vamos desistir, né? Também, recentemente, as irmãs que têm filhos em casa e tal, agora estamos acordando para isso, e irmãs já praticando a missão familiar, né? Isso daí, irmãos, é para completar o suspiro de Deus. Amém. Graças ao Senhor por essa reunião aqui, de cooperadores. Amém. E estamos no live do PAC. Irmãos, aprendemos muita coisa. Amém. Nesses 2 dias. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, de maneira prática, como que nós ouvimos o suspiro do Pai? É estando perto da palavra, fazendo imersão na palavra profética. E o irmão Pedro também falou agora no início que nada pode frustrar a intenção do coração de Deus. Irmãos, nada vai frustrar a intenção do coração de Deus.
Agora cabe a nós fazer parte disso. Crer no que a palavra está falando, agir como o filho age, com proatividade, respondendo rápido ao que o coração do Pai está falando. E nós também fomos ajudados aqui, a experiência do irmão Fabiano, com respeito à imersão na palavra, de pegar a palavra que foi falada e imergir, até entender o suspiro do Pai. Não fazer de uma maneira mecânica, como um método, como algo superficial, mas ouvir o suspiro. É entender o que o coração está falando, como que o coração está batendo. Então, irmãos, está tudo na nossa mão. E hoje nós ouvimos mais um suspiro. Precisamos de mais seapistas e mais equipes de comportores. Então, isso não é somente para os coordenadores de SEAP, não é somente para os comportores. Claro que eles têm participação grande nisso, mas isso é para toda a igreja, porque esse suspiro é do Pai para toda a igreja. E nós temos visto que o raio laser, ele é produzido dentro de uma câmara de energização. E essa câmara de energização é a igreja, funcionando com toda a intensidade, com todas as ferramentas. Então essa palavra é para todos nós. Irmãos, precisamos ser proativos e estar alinhados, fazendo toda a nossa frequência sendo produzida igual, a nossa intensidade ser igual e o tempo de resposta ele ser igual, imediato. Ó Senhor Jesus! Então nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, encorajamos os irmãos, continuem atentos às transmissões do Instituto, porque o Senhor está suspirando, o Pai está falando e nós precisamos estar com o ouvido atento. Ó Senhor Jesus! Então queria convidar os irmãos aqui a se levantarem, vou pedir para os irmãos da câmera passarem aqui, nós vamos fazer esse grito de guerra. Ritmo! O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. De novo. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém.